Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Ednardo, sejam todos bem-vindos ao canal De Milhão ao Milhão. Aqui nós falamos sobre mudança de mentalidade, investimentos, construção de patrimônio, buscando um dia alcançarmos a tão sonhada liberdade financeira e assim vivermos de renda passiva. Neste canal nós já falamos sobre o que são fundos imobiliários, falamos também sobre o que são os fundos imobiliários de papel. E no vídeo de hoje nós falaremos sobre quais os indicadores devem ser analisados, observados antes de escolhermos um fundo imobiliário. Trarei no vídeo de hoje 6 desses indicadores. Pessoal, esses 6 indicadores ou 6 pontos que listarei estão presentes ou deverão ser analisados em fundos de papel, em fundos de tijolo, em fundos de fundos, em fundos híbridos, nos fiagros, ou seja, eles são indicadores gerais. Todos os tipos de fundo vão ter esses 6 indicadores. Além dos 6 indicadores, cada tipo de fundo tem os seus indicadores particulares, próprios daquele tipo de fundo. E isso nós também veremos em vídeos posteriores. O primeiro ponto a ser analisado é a gestora do fundo imobiliário. A gestora de um fundo imobiliário, ela é a empresa especializada que administra o fundo, que toma as decisões de investimento no nome dos cotistas, ou seja, é ali quem irá fazer o trabalho por nós cotistas. Ela é responsável por gerir o patrimônio do fundo, definir a estratégia de investimento e buscar rentabilidade para os investidores. É importante, antes de adquirirmos um fundo imobiliário, olharmos quem é a gestora daquele fundo. Lembrando ainda que existe dentro deste mesmo contexto o tipo de gestão ativa ou gestão passiva. A gestão ativa é aquela que fica ali trabalhando, lutando, buscando sempre o melhor para o interesse dos cotistas. O segundo indicador é ali a liquidez. O que é a liquidez, Ednardo? A liquidez refere-se à facilidade e rapidez com que as cotas do fundo podem ser compradas e ou vendidas no mercado. Em outras palavras, é a capacidade de transformar as cotas em dinheiro rapidamente. Ou seja, quanto maior a liquidez de um fundo, mais facilmente você conseguirá fazer dinheiro em uma eventual necessidade. Imagina que você passa algum perrengue aí e precisa se desfazer das cotas de um fundo para reaver ali o valor que você havia investido. Você vai precisar ter ali o dinheiro investido em um fundo que tenha alta liquidez. Do outro modo, se você tiver um valor substancial investido em um fundo que tem baixa liquidez e porventura, se você vier a precisar deste valor ali rapidamente, você pode ter problemas. Lembrando que nós estamos analisando os indicadores dos fundos imobiliários. Rezam as boas práticas da diversificação, que nós temos que ter ali uma reserva de emergência para que nós não precisemos ali estar de forma desesperada vendendo tudo para ter e reaver ali o valor em uma eventual necessidade, beleza? Então vamos adiante. O nosso terceiro indicador é o valor patrimonial do fundo, né? O que é isso, Ednardo? O valor patrimonial é a diferença entre os ativos e os passivos. Como é isso? O fundo tem ali os ativos, ele tem o seu dinheiro investido em CRIs, que são as dívidas quando o fundo é de papel, em imóveis quando é um fundo de tijolo, ou em vários outros fundos quando é fundo de fundo. Então tudo isso que está ali dentro gerando renda são os ativos. Na outra ponta, né, como está aqui, ó, os ativos são os imóveis do fundo, assim como
como as dívidas no caso dos fundos de papel, os CRIs, né? Então, de um lado estão esses ativos e do outro lado estão as dívidas e obrigações que o fundo tem. Então, o valor patrimonial é o ativo menos o passivo. É o que ele dispõe de patrimônio. E quanto maior esse patrimônio, mais possibilidades o fundo tem de fazer as suas negociações, de adquirir mais ativos. Por isso que é importante levar em consideração o valor patrimonial de cada fundo. Quarto indicador é o número de cotistas. O que são os cotistas? Os cotistas refere-se ao número total de investidores que possuem cotas de um determinado fundo. Imagina ali que você pega uma parte grande do seu dinheiro e resolve investir em um fundo imobiliário que tem ali 30 cotistas, por exemplo. Ele tendo 30 cotistas, ele vai ter pouca liquidez. Com pouca liquidez, você vai ter dificuldade em uma eventual necessidade de desfazer-se das cotas ou vender, você vai ter dificuldade. Pois se tem poucos cotistas e esses cotistas não estão ali no dia que você quer vender comprando, para quem você as venderá? Você não vai conseguir vender as suas cotas. E o que é a cota? Cada cota representa uma fração do patrimônio do fundo, né? Então, como eu citei, tem fundos aí maiores do que 7 bilhões de reais. Então, quando você compra uma cota de um fundo, se ele é base 10, você vai comprar ali próximo dos 10 reais uma cota. Se ele é base 100, você vai comprar um valor ali próximo de 100 reais uma cota. É como se nós tivéssemos uma grande empresa e ela foi fatiada em pequenos pedacinhos. Cada pedacinho daqueles é uma cota. Então, é importante que você invista o seu dinheiro em fundos que têm um bom número de cotistas, pois com um bom número de cotistas, a liquidez desse fundo, ou seja, a facilidade de comprar e vender, é bem maior. E o quinto indicador é o dividend yield. Muitas das vezes, quando vamos analisar um fundo imobiliário, nós costumamos olhar dois indicadores: o dividend yield e o preço sobre valor patrimonial, o famoso P sobre VP. Ednardo, e o que é o dividend yield? Ele é o indicador que mostra a taxa de rendimento que o investidor espera receber de dividendos em relação ao valor que ele investiu na cota do fundo. Geralmente, quando a gente entra num desses sites que trazem ali várias informações sobre os fundos imobiliários, a gente vê lá o DY, Dividend Yield. Aí a gente vê lá 8%, 10%, 16%, ou seja, ali é o valor que ele vem entregando de rendimento num período de 12 meses. Né? Muito cuidado com esse indicador, pois muitas das vezes nós olhamos ali um dividend yield bem elevado e logo pensamos, opa, vou colocar meu dinheiro aqui, porque aqui o retorno é alto. Cuidado, grandes retornos, grandes riscos. E nós investimos para construir patrimônio e não para perder dinheiro. E o sexto indicador, e não menos importante, é o famoso P sobre VP. O que é isso, Ednardo? O P sobre VP é um indicador que compara o preço do mercado das cotas do fundo com o seu valor patrimonial. O valor patrimonial é o que ele possui de patrimônio dentro do seu portfólio. O valor de mercado é aquele que a gente vê ali na bolsa no dia a dia, as variações, as oscilações que podem estar acima do valor patrimonial e podem estar abaixo do valor patrimonial. E para que é que serve esse indicador? Para a gente identificar se o fundo está sendo negociado com ágio, ou seja, prêmio, acima do que ele realmente vale, ou seja, caro, Você olha ali e vê se está comprando por um preço justo, se está pagando um preço mais do que o que ele de fato vale, e também pode perceber se ele está sendo negociado com desconto, ou seja, abaixo do seu valor patrimonial. Atualmente, muitos fundos imobiliários estão sendo negociados
negociados abaixo do seu P sobre VP. Ednardo, e como é que eu sei se ele está acima, se ele está abaixo? Tem um númerozinho lá, né? Quando a gente acessa a ficha de um fundo imobiliário, vai ter lá o indicador P sobre VP. Toda vez que ele tiver acima de 1, ele está sendo negociado acima do seu valor patrimonial. E abaixo de 1, ele está descontado. Mais uma vez, atenção e cuidado. Muitos estão descontados, mas nem todos são bons fundos imobiliários. E nós veremos isso nos próximos vídeos. Pessoal, o vídeo de hoje era sobre isso. É de suma importância nós entendermos cada um desses indicadores, pois é através deles que nós estaremos capacitados a fazer escolhas acertadas. Então, nós vimos que temos que observar a gestora do fundo imobiliário, temos que observar a liquidez do fundo imobiliário, temos que observar o seu valor patrimonial, temos que observar o número de cotistas, temos que observar também o dividend yield. É muito importante. Nem sempre um alto DY significa que o fundo é bom. E temos que analisar também o P sobre VP, preço sobre valor patrimonial. Um grande desconto nem sempre significará uma grande oportunidade. Se liga! Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Mais uma vez, peço que se inscreva no canal, que curta, que compartilhe e nos veremos muito em breve. Até mais!